Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, shiur número 66. A gente está no livro, página 163, no Siman Kuf Samech Aleph 161, hoje da Halacha Dalet até a Halacha Vav. Então hoje a gente vai do Dalet até o Vav, do 4 até o 6. Então fala a Halacha Dalet que se eu tenho unhas limpas, não é considerado chatzitza. Mesmo que a unha estiver bem comprida, ela não é considerado chatzitza. Então ele falou, unha comprida não é chatzitza. Ele falou, desde que ela esteja limpa, como é em relação à sujeira embaixo da unha, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a unha limpa não é chatzitza. E aí ele escreve que por mais que em relação ao mikve, o costume é não deixar a unha comprida e cortar ela curtinha. Esse é um costume, uma humra, algo que eu faço a mais em relação ao mikve. Mas não é que a unha é considerada chatzitza. Então, e por isso, em relação a Netilat Yadayim, não tem nem costume, pode fazer Netilat Yadayim com a unha comprida. Até porque seria bem complicado, toda vez que a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, ele ter que ir lá e começar a cortar as unhas. Ou cortar, ou lixar, etc. Então, por isso, ele falou, a halakha é que a unha comprida não é chatzitza. E aí, por isso, ele pode fazer Netilat Yadayim tranquilamente. Agora, no mikve, eles costumam cortar a unha pelo hashash, que talvez acaba ficando sujeira ali. E a sujeira a gente vai ver mais para frente se é chatzitza ou não é chatzitza, então para garantir que não tem, então eles cortam. Mas ele falou em relação a Netilat Yadayim, não tem costume, etc. Porém, de qualquer maneira, a gente tem aqui duas coisas, como a gente vai ver mais para frente. Primeira coisa, o que está escrito aqui na sequência, no próprio Saif Dalet, que, de acordo com a Kabbalah, é correto evitar que a unha esteja fora da carne. Por isso, de acordo com a Kabbalah, muito importante ter as unhas curtas, não deixar a unha comprida demais. A não ser a pessoa que precisa disso, sei lá, o shochet, que precisa da unha para verificar a faca, etc. Então, o ideal é deixar as unhas bem curtas. Fora isso, está escrito que tem mitzvah cortar a unha toda a véspera de Shabbat para se preparar para o Shabbat, deixar ali o dedo bonitinho, a unha cortada, etc. Então temos mitzvah de cortar a unha lichvot Shabbat. Então já que tem mitzvah de cortar a unha lichvot Shabbat, então se você vai cortar toda sexta-feira, a unha nunca vai ficar muito comprida. Mas e aí quer dizer, tanto de acordo com a Kabbalah tem que ser curto, para poder cumprir a mitzvah de cortar lichvot Shabbat precisa ser curto, mas de qualquer maneira, pelas leis de Netilat Yadayim, não tem necessidade da unha ser curta. Quer dizer, a unha em si é parte da unha. Não faz diferença se ela é curtinha ou se ela é compridona, tudo que é parte da unha não é chatzitza. Por mais que, como a gente falou, em relação ao mikve, eu sim considero como chatzitza, aqui não. Então isso é halakha dalet. Halakha rei. Quando a pessoa tem as unhas longas, que é o que a gente acabou de falar no Saif anterior, que de acordo com a Kabbalah não é bom, mas que pela halakha pode. Quando a pessoa tem as unhas longas, e aí tem sujeira que está presa embaixo da unha, então aqui tem a diferença. Que o quê? Fala assim, se o lugar onde está a sujeira é entre a unha e o dedo, quer dizer, na parte que já tem a pele do dedo ali normalmente as pessoas não makpidim se tem alguma sujeira ou não, e por isso ali não tem problema de chatzitza. Mas, se o lugar que tem a sujeira é no lado mais externo da unha, fora de onde está o dedo, então ali isso já pode ser considerado chatzitza. E aí o motivo disso é porque está escrito que boa parte das pessoas makpidim que isso não deixar
o dedo com sujeira ali na unha, então ele precisa limpar e remover essa sujeira antes de fazer a Netilat Yadayim. Então, isso a gente falou, quer dizer, tem diferença entre se a sujeira está na parte da unha fora do dedo ou se a sujeira está na parte da unha que está dentro do dedo. Agora tem que tomar cuidado, que assim, isso que a gente falou, que quando a sujeira está na parte que está entre a unha e a carne, quer dizer, onde tem o dedo ali, a gente falou que ali as pessoas não makpidim, então por isso não é considerado chatzitza. Agora, se a própria pessoa não gosta de deixar a sujeira ali, ele faz questão de limpar, a gente vai entrar na machlokut que a gente estudou atrás. Se eu vou atrás da própria pessoa, eu vou a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não makpidim, ele mesmo makpid. Então o correto é considerar isso, como a gente falou atrás, o correto é considerar isso como chatzitza e evitar fazer netilat yadayim assim. A verdade depois a gente vai ver um pouquinho mais em relação a isso agora e na nota, que quando eu tenho sujeira, que ela está na parte externa da unha, que a gente falou que ali tem problema de chatzitza, tem poskim que falam que se a pessoa não faz questão de tirar, ele pode deixar ali. Eu não considero isso como chatzitza. Que eu vou atrás, quer dizer, da pessoa. Por mais que muita gente ali faz, eu posso me apoiar e tirar. Então, tem posquim que falam que quando é uma sujeira, que ela não pega, não gruda muito forte na unha, então, nessa situação, eu sim posso liberar. Por quê? Ele falou que eles falam, quando não é uma sujeira muito densa, eu falo que a água penetra através da sujeira e ela chega até a unha, e se eu falar isso, aí não existe o conceito de chatzitza. Então esses posquim falam, olha, quando juntou alguma coisa que é grossa, que pega muito forte ali, ok, mas se é barro, alguma coisa que é mais úmido, etc., quando você coloca água, ele pega ali e tudo, aí isso não é considerado chatzitza. Então, de qualquer maneira, vou entrar. De qualquer maneira, o ideal é deixar as unhas limpas e não ter sujeira nem na parte da carne, nem na outra parte. Principalmente, como a gente vai ver depois da nota, hoje em dia, que, Baruch Hashem, o mundo tem um nível de higiene que não era o que era encontrado no mundo de maneira mais comum antigamente, e por isso, hoje em dia, as pessoas são muito mais makpidim com se preocupam muito mais com esse tipo de coisa, e aí, quer dizer, a pessoa faz questão de tirar. E aí, quer dizer, como a gente falou, se a pessoa makpid, isso muda o status da lei em relação a chatzitza. Então, por isso, hoje em dia, a gente tem que tomar mais cuidado com isso, e como a gente falou antes, de qualquer maneira, é bom deixar a unha, de acordo com a Kabbalah, é bom deixar a unha curta, e aí, se a pessoa deixa a unha curta, aí a gente já não tem mais problema de chatzitza. Agora, em relação a isso de sujeira embaixo da unha, então, a princípio, agora eu vou começar o que está na nota 115. Então, o Shulchan Aruch, ele traz a lei, como a gente falou no começo, que é o quê? Se a sujeira está na parte do fundo da unha, ali normalmente as pessoas não makpidim, e não é chatzitza. Se está na parte da ponta da unha, quer dizer, fora da onde é a carne do dedo, aí já é chatzitza. E assim também parece do Mishnah Brura. O Remá fala, mas peraí, depende um pouco se a pessoa costuma limpar o dedo. Se a pessoa costuma limpar o dedo, aí é sinal que ele makpid. Mas se não, então aí não. E aí quer dizer, o Remá escreve que quando o barro, né, a terra, sei lá, barro, a sujeira,
está lá no fundo do dedo, as pessoas normalmente não makpidim de tirar. Então aí não tem problema. Quando ele está na ponta, que é onde ele vai encostar, vai entrar em contato com a comida, etc., aí as pessoas são mais makpidim. E aí, antes de fazer Netilat Yadayim, a pessoa teria que limpar, porque se ele fizer Netilat Yadayim com a Chatzitza, a Netilat Yadayim não valeu. Então, isso é o Remá. E assim também o Magen Avraham fala que, já que a maioria das pessoas não makpid quando a sujeira está lá em cima, então não tem problema. Quando a sujeira está mais na ponta do dedo, a maioria das pessoas makpid e por isso tem problema. E aí o Ben Ish Chai e o Kaf HaChaim posquim assim na Halachá, que o quê? Se tem sujeira na ponta do dedo, problema, não pode fazer Netilat Yadayim. Então essa é a opinião do Ben Ish Chai e do Kaf HaChaim, seguindo o Psak do Remá e do Magen Avraham. E aí eu falei Psak do Remá e do Magen Avraham, mas na verdade o próprio Shulchan Aruch também passa assim. Agora vem o Beit Hadash e o Eliar Rabbah, e eles falam, peraí, depende do tipo de sujeira que está preso na unha. Se é um tipo de sujeira que não é muito denso e que ele não impede a passagem da água, quando a pessoa vai fazendo Netilat Yadayim, a água atravessa a sujeira e entra em contato com o dedo, então ele falou, isso não tem a essência do que é a Chatzitza. O que é Chatzitza? A Chatzitza é uma interrupção. Ele falou aqui que a sujeira não interrompe, então não tem problema. Então, por isso, esses achronim, o Beit Hadash, o Eliar Rabbah, eles falam, olha, depende do tipo de sujeira, que é o que a gente citou em cima. Se é uma sujeira que é muito densa, que fica muito grudada ali na unha, então realmente ele é Chatzitza. Como exatamente a gente vai ver, por exemplo, no Saiv, no próximo Halachá, no número 6, né, no Saiv Vav, que é massa de pão. Quando a pessoa está fazendo a massa para fazer o pão, etc., ela gruda, fica ali bem grudada. Então, ali, certeza, é Chatzitza. Então eles falam, olha, se é uma coisa que fica muito grudada na terra, no dedo, aí é Chatzitza. Mas se não, não. Agora, então essa é a opinião do Beit Hadash e do Eliar Rabbah. Então, quer dizer, a princípio aqui a gente tem uma machloket nos poskim. Você tem uma boa parte dos poskim, né, a gente falou, Shulchan Aruch, o Remá, o Magen Avraham, Ben Ish Chai, o Kaf HaChaim, que falam, Chatzitza na unha, a pessoa makpid, na ponta da unha, problema. Vem o Beit Hadash e o Eliar Rabbah, e falam, não, mesmo se é na ponta da unha, se é uma coisa que não é muito grudada, não tem problema. Será que eu posso me apoiar na opinião do Beit Hadash e do Eliar Rabbah? Então, a Halachá Brurá, ele traz algo a mais aqui. Ele fala assim, olha, na machloket, o Beit Hadash, o Eliar Rabbah de um lado e todos esses do outro, a gente vai como todos esses. Mas fala o Halachá Brurá, o Rav David Yosef, que a gente tem mais uma coisa aqui. Ok, a gente estudou atrás que tem machloket nos Rishonim, se eu vou atrás da maioria das pessoas, ou se eu vou atrás da própria pessoa. E aí, então, fala Halachá Brurá, que se a própria pessoa não makpidá, mesmo que a maioria das pessoas makpidá, então eu tenho aqui, a princípio, uns fakes. Por quê? Eu falo, talvez eu vou atrás da própria pessoa. E a própria pessoa não makpidá, então não é Chatzitza isso. E mesmo se eu falar que eu vou atrás da maioria, como a gente falou que lechumra é halachá, foi verdade, você vai atrás da maioria. Quando você vai atrás da maioria, quando uma Chatzitza, aqui eu posso falar, olha, de acordo com Bach e Eliar Rabbah, já que é uma coisa que não é muito grudada, muito pegada, e a água pode penetrar ali, então dá para fazer. Então isso é o que o Halachá Brurá sugere, que ele falou, aqui eu consigo juntar a opinião do Bach com a opinião dos poskim que falam, então se pelo menos a própria pessoa não makpidá, então aí dá para ler aquele. O livro aqui ele traz que, a princípio, o Shulchan Aruch não parece assim. Porque o Shulchan Aruch não fez diferença entre uma Chatzitza que está muito grudada e uma Chatzitza que está médio grudada. Mas não é uma kushá tão forte, porque, no fim das contas, quem falou que o Shulchan Aruch está falando que a própria pessoa não makpidá. Quer dizer, o Shulchan Aruch não juntou as duas halachot. Aqui o Halachá Brurá ele veio pegar e juntou. O que a gente falou antes, que se eu vou atrás da maioria, eu vou atrás da própria pessoa,
com aqui, se é ou não é. Então ele falou, olha, cada uma das machlokot isoladas, eu vou lifsok lechumra, mas quando junto as duas, eu posso falar uns fake. E aí, o Mishnah Berurah traz que principalmente se a sujeira que tiver ali embaixo da unha for lama, algo do gênero, ou terra, que a gente falou que é parte da água, etc., então dá para se apoiar nessa opinião do Beit Hadash e fazer a Nitrat Yadayim sem ter a necessidade de lavar as mãos. Mas, de qualquer maneira, o ideal é fazer conforme o Ben Ish Chai e o Kaf HaChaim e limpar a mão totalmente. E como a gente falou em cima, né, quando a gente estava falando em cima, principalmente hoje em dia, que a nossa geração tem um padrão de higiene que é raro historicamente na história da humanidade, então ele falou, a nossa tendência é ser muito mais makpid do que as coisas que estão escritas no Shulchan Aruch. Hoje em dia a gente é muito mais fresco em relação a essas outras coisas, a gente tem uma consciência muito fresco, não quero usar a palavra fresco, já usei 2, 3 vezes, mas porque aí tem uma conotação pejorativa, e não é uma questão de pejorativo, mas é uma geração diferente, a gente tem uma possibilidade que outras gerações não tinham, a gente tem uma consciência de saber o que causa a sujeira, etc., a importância dos padrões de higiene, que as outras gerações não tinham. Mas, de qualquer maneira, já que a gente tem padrões de higiene mais elevados, também é mais comum que as pessoas façam questão de limpar bem e de sujar. Então, por isso, não dá para facilitar em todas essas coisas de Hatzitza. E aí, por isso, como a gente falou, na prática o ideal é achmir. Então, na prática, o ideal é a pessoa sempre manter a unha curta, como a gente falou, que de acordo com a Kabbalah, isso é muito importante, que quando a unha está longa, os hitzonim se pegam ali na unha, a pessoa fica cheia de energias negativas. Então, o ideal é deixar a unha curta. E se eu fizer a Kabbalah, eu ganho também que não acumula sujeira na unha, no lugar onde a pessoa makpid de tirar. Então, na prática, a não ser pessoas que precisam deixar a unha longa, lo além lo alechem, quem está de luto, ou quem trabalha de shochet ou moel, etc., e ele precisa usar a unha, aí ele deixa a unha longa. Mas o resto, o ideal é deixar a unha curta. Em relação a limpar a unha no Shabat, então o Magen Avraham traz que é proibido no Shabat eu raspar a unha para tirar a sujeira dela. E o Ben Ish Chai traz isso de acordo com esse Magen Avraham, ele concorda com o Magen Avraham. Mas ele traz aqui que, por outro lado, o Eli Arabá traz do Tashbet, que não tem nenhum problema eu raspar a sujeira e tirar ela do fundo da unha. Que ele falou, é óbvio que é proibido eu lixar a unha, mesmo que eu só estou raspando, mas ele falou, quando eu lixo a unha, que eu estou tirando um pedaço da unha, aí isso é melachá. Mas eu vou tirar a sujeira que está presa em cima da unha, ele falou, isso não é considerado melachá. E aí ele falou, esse é o psak também do Shulchan Aruch Harav, e do Derech HaChaim, e do Kaf HaChaim, e outros achronim, assim o Rav Ovadia Yosef traz no Yebia Omer Chelek Beit Yoredea Siman 13, letra 4. Mas bom, de qualquer maneira, como a gente falou, a conclusão de todos esses é não tem a proibição de raspar. Ele falou, quando eu vou lixar a unha, que eu estou raspando um pedaço da própria unha, todo mundo concorda que é proibido no Shabat. Mas eu raspar a sujeira que está dentro, debaixo da unha, em cima da unha, aí isso não tem problema no Shabat. Alahá número 6, a gente já falou ela, mas é pequenininho, é rapidinho. Se eu tenho massa de pão grudada ali embaixo da unha, aí é Hatzitza. Tanto faz na unha dentro do dedo, na unha fora do dedo. O normal aqui sim é Leakpid, e já que a maioria das pessoas, Makpid, nesse caso, como a gente falou, essa massa é uma coisa que gruda muito, então não shayach a discussão que teve entre o Beit Hadash e o Magen Avraham. Então, a massa de pão é considerado Hatzitza no lugar aonde ela estiver. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch.